Olá, amigos. Quem não tem problema, né? Todos nós temos problema e precisamos de ter um canal aberto diretamente para os céus para que possamos se comunicarmos com ele e pedir força para que possamos vencermos as demandas da nossa vida, né? O rei Davi também foi um que teve muita dificuldade com os seus inimigos, teve muito problema, inclusive dentro da sua casa, até por causa do próprio pecado mesmo, porque quando Davi ele adulterou com aquela senhora chamada Betseba, que era a esposa de Urias, veio o profeta e Deus falou pela boca do profeta que a espada jamais sairia da sua casa, né? E realmente teve muitos problemas. Nós vemos que um dos irmãos lá da princesa teve lá uma conversa lá com o primo dele, e o primo, sendo usado pelo inimigo, deu um conselho para que era o Anon, o nome do irmão da moça, esqueci agora, não sei se era Abigail, coisa assim, e para que fosse para casa dele, se deitasse, fingisse que estava doente e pedisse para que o rei mandasse a moça para fazer bolo para ele comer, e foi aonde aconteceu um incesto, né, a força, né? E depois, 2 anos depois, o Abisalão, o irmão do Anon, prepara lá uma festa, um banquete, e convida a família real. O próprio rei não quis ir, o Anon foi, e como o Abisalão não quis, por ele próprio, botar a mão em cima do Abisalão e ser réu, né, do sangue do seu irmão, ele preparou lá uma turminha, né, sempre houve, né, essas turmas de jovem aí, que poderia muito bem, embora não esteja escrito que eles ganharam dinheiro para fazer isso, né? Eu não sei o que eles ganharam, mas foi uma turminha dele lá que mataram o irmão, e tudo isso foi sofrimento para o Davi. E eu aqui no Salmo 20, no Salmo 31, eu gostaria de ler aqui a respeito de uma oração que o Davi fez. Eu acho que quando o Davi fez essa oração, ele já tinha até praticado esse pecado, né? E tanto angustiado que ele estava, que ele pede a Deus socorro, né? Ele pede a Deus socorro porque ele diz que confia em Deus. Há aqueles que dizem, eu não sei se onde é que está escrito na Bíblia, mas deve estar, né? Que diz que Davi passou 40 anos pedindo perdão a Deus, né? Pelo que fez. E houve muitos problemas, não foi só a questão do estupro lá da princesa, mas além disso também, além também da morte do próprio Anon, o Abisalão se voltou contra o pai, querendo tomar o reino, porque o próprio Deus falou pela boca do profeta que o que ele fez às escondidas, ele ia ver com os seus próprios olhos o outro, né, que no caso era o filho dele, estarem com as suas mulheres perante a luz do dia. E acabou vendo, Davi se escondeu, ficou um tempo fora, depois volta e queria de qualquer forma o bem para o filho, e no entanto o filho, numa luta lá com o exército do próprio Davi, ficou pendurado numa árvore, passou correndo montado no muro, e havia um galho, né, que parecia uma forquilha assim para baixo, e ele passou e ficou agarrado lá pelos cabelos lá nesse gancho. E o general do Davi, mesmo sabendo que Davi tinha pedido para que não matasse o Abisalão, mesmo assim o general o matou. Então tudo isso foi muita angústia para Davi, e Davi, como o profeta disse, que a espada não ia sair da sua casa, né? A espada realmente durou muito tempo, e o Davi estava bastante angustiado quando ele fez essa oração aqui. É interessante que quantas pessoas estão angustiadas, a gente nem sabe porque a gente sofre algum determinado tipo de coisa, né, na nossa família, com nossos filhos. Eu não vou dizer assim que a gente está pagando, né, o que alguém paga, o que eu estou pagando pelo que eu fiz lá no passado. Não sei, sabe, eu não vou nem entrar nesse detalhe, não vou comentar isso, mas a gente, às vezes eu tenho até penso sobre isso, né? Mas deixa isso para lá.
no caso do Davi aqui, ele estava bastante oprimido, e ele começa essa oração dizendo assim: em ti, ó Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha. Uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, tira-me da rede que para mim está esconderam, digo melhor, perdão. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Deus é a nossa força. Tenha força, meu amigo. Não volte atrás, porque se você voltar atrás, você está sendo covarde. E ainda demais uma coisa: se você for um homem que está na frente de um grande trabalho, tenha força, não se acovarde, vá em frente, pise firme, enfrente o inimigo invisível com a oração, crendo e confiando que ele lá em cima está te ouvindo. Eu estou aqui no versículo 4, vamos para o versículo 5. Nas tuas mãos escondo o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam à vaidade enganosa. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma na angústia. Versículo 8. E não me entregastes nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tens misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Pois bem, já ouvi, inclusive na internet, pessoas da saúde dizer que quanto mais você se angustia, quanto mais você se oprime, mais libera uma substância. Eu costumo esquecer um pouquinho das coisas, né? Mas se não me falha a memória, é cortisona, cortisol, sei lá, uma coisa assim. E isso toma conta do sangue, do fígado, dos rins e tudo, sabe? O estresse, ele provoca o câncer. Vamos confiar, vamos ficar firme, como que vendo o invisível. Vamos ver o invisível pelos olhos da imaginação? Será possível ter essa fé? Pois bem, vamos ficar firme para que o nosso corpo tenha saúde. Versículo 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força cai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Realmente a iniquidade, o pecado, a transgressão atrai tudo que é ruim. Atrai a doença, atrai uma série de outras coisas aí, como brigas, confusão, a vida até entre pais e filhos, né?
A gente às vezes tem um filho, não quer ver o filho andar pelo caminho ruim, tem uma filha, né? Filha de sangue, ou filha que você cria, ou que vive com você, tua sobrinha, né? Você criou. E não pensa como a gente, não obedece e leva os conceitos em pouca consideração e a gente se aborrece, né? Eu já sou bem vivido, já passei por muitas coisas, eu sei que é assim. Mas confia no Senhor, Ele está do teu lado, Ele está do nosso lado, Ele é o nosso Deus, assim como foi o Deus de Davi. Davi não baixou a cabeça. Ele falou essas palavras, dizendo que seus ossos estavam sendo consumidos, né? Mas ele se firmou depois. Versículo 11. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio, ou seja, a vergonha dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Pois é, poderia até fugir, mas depois não fugiram mais, porque ele se aprumou e morreu firme na fé, e da descendência dele veio o verdadeiro rei que vai reinar para sempre no trono de Davi. Versículo 12. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar-me a vida. Mas eu confio em ti, ó Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não me deixes confundido, ó Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundido os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Então, mais uma vez, vou repetir aqui, ó. Emudeça os lábios. Tem muita coisa ainda, né? E a hora vai passando. Acho que eu só vou ler até o 18 só. Mas eu vou terminar aqui pular os versículos aqui. E vou no versículo 24, que fala: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então, o segredo é isso, é esforçar. Você nunca pode desistir. Se você desistir, você está se acovardando. Em frente, vá à frente. Assim como o próprio Davi, quando era jovem, matou o leão, depois matou um urso e depois o filisteu, você vai também vencer. Vai aparecer muitos leões, muitos ursos e muitos filisteus, muitos monstros vai aparecer, mas você vencerá. Confia tão somente no Senhor e Ele te guardará. É essa a leitura. Gostaria de fazer uma oração aqui. Aliás, vou fazer uma oração até pelo pastor, mas fora daqui. Deus abençoe a todos.